Show, pessoal. Acho que a maioria de vocês já voltou para esse novo link, né? Então, peço desculpas aí pelo transtorno. Como eu comentei, digo e repito, né? Os profs não são YouTubers. Então, a gente está tentando aqui ter uma oficina gravada aí para o pessoal que não pode estar presente nas datas, né? Então, estamos aí aprendendo a lidar com o tal do YouTube. Mas vamos lá, então, pessoal. O compartilhamento deu certo, o áudio deu certo. Vamos dar início à nossa oficina propriamente dita, né? Pessoal, um dos arquivos, e vão comentando aqui no chat qualquer coisa, tá? Se estiver dando errado, alguma dúvida, enfim. Esse foi um dos arquivos que eu compartilhei com vocês, que basicamente é um construto de pesquisa, tá? Então, quem já teve algum contato aí com o início da pesquisa, tem um pessoal aqui que está na oficina que já está para o final lá do mestrado, né? Vocês sabem que na elaboração de um artigo científico, a gente vai chegar lá na nossa parte do capítulo 3 de procedimentos metodológicos e vamos trabalhar com o construto da nossa pesquisa. O construto da nossa pesquisa, ele mostra as variáveis que a gente vai utilizar para responder, para testar empiricamente o objetivo da nossa pesquisa, né? Então, o que a gente vai trabalhar nessa oficina de hoje? Um objetivo fictício com dados reais, claro, dados lá da nossa base Refinitiv. Esse nosso objetivo fictício para a nossa oficina de hoje seria verificar quais são os determinantes da rentabilidade sobre o ativo. Ou seja, nós vamos ter a variável ROA como a nossa dependente e várias variáveis explicativas, né, ou as independentes de controle, que seriam os nossos determinantes. Então, o que determina o ROA? Será que é o tamanho? Será que é a alavancagem? Será que é o crescimento das vendas? Será que é o envolvimento em práticas ESG? Será que é o setor da empresa, ano de análise? Então, tudo isso aqui seriam os determinantes nesse contexto de pesquisa aqui, de verificar quais são os determinantes do ROA. Por que é importante, pessoal, o construto da pesquisa para a nossa oficina de hoje? Porque hoje, além de fazer o tratamento dos dados em termos de tabulação, em termos de limpeza, a gente vai fazer o quê? O cálculo dessas variáveis lá dentro do Stata. Então, para a gente fazer o cálculo, a gente precisa saber o que os autores que a gente pesquisou, eles estão nos dizendo sobre como eu vou mensurar o ROA, por exemplo, né? Então, esse autor aqui utilizou lá o lucro líquido dividido pelo total do ativo. Bom, então quando a gente chegar lá na parte de cálculo das variáveis, vai ser esse cálculo aqui que a gente vai utilizar, tá? Então eu vou indo e voltando com vocês nesse construto porque ele vai orientar tanto a questão de cálculo de variáveis como da regressão. Lá na minha regressão eu tenho que escolher quem que é a minha variável dependente. Então aqui no construto eu sei que se o meu objetivo é explicar o ROA, logo o ROA vai ser a minha variável dependente, tá? Então o construto ele é o norte para a gente na hora da pesquisa. Principalmente na hora de operacionalização de dados, né? É por isso que a gente fala bastante, pessoal, que é uma hora muito importante quando vocês estão fazendo a coleta desses dados. Entender tudo que vocês precisam coletar, exatamente qual é a variável, vai trazer mais assertividade na hora de vocês rodar os modelos de vocês, tá? Então, essa parte aqui é uma parte bem importante da pesquisa de vocês. Bom, tudo certo aqui, show de bola. Agora que eu vi a Ana aqui, eu lembrei do nosso link de presença. Depois me ajudem a lembrar de eu mandar ele aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, então vamos começar. A gente tem a base que foi mandada para vocês, que é esta aqui, este Excel, tá? Vocês podem abrir o Excel de vocês. Percebam que na primeira planilha, a gente tem os dados tal e qual a gente baixa a Refinitiv. Se vocês já fizeram coleta, vocês sabem que esse aqui é exatamente o template que aparece quando a gente faz a coleta de dados lá na Refinitiv. Então, o que eu peguei aqui para a pesquisa de vocês? Bom, como o nosso objetivo, o nosso construto é explicar o ROA por meio daquelas variáveis, eu delimitei. O que eu preciso para calcular aquilo? Bom, se eu estou considerando que o ROA é o lucro líquido dividido pelo ativo total, então eu preciso coletar aqui lucro líquido, que eu sei que é a variável net income,
E o ativo total, Total Assets Reported. Isso, claro, pessoal, é o nome lá da base, a gente tem umas oficinas também que a gente aprende a identificar, né? Beleza, para essa primeira variável eu já tenho lucro líquido e ativo. Depois é o logaritmo natural do ativo total, beleza, já tenho ativo total. Passivo total, bom, então por isso que eu coletei aqui total liabilities, que é o nosso passivo total, dividido pelo PL. Bom, então aqui está a variável do PL, total equity e minority interest, que também serve para o cálculo aí da variável alavancagem. Também tem o crescimento das vendas, que é calculado como vendas no período presente, menos as vendas do período anterior, dividido pelas vendas do período anterior. Então, o que eu preciso da variável? De vendas. Por isso que foi coletado aqui o total revenue, que representa vendas. Também a gente vai considerar aqui o engajamento da empresa em ESG. Então, por isso que aqui atrás nós temos a variável ESG. Setor, bom, como é que eu coletei setor? Setor, ele vai aparecer aqui na frente nessa variável. GIC Sector Name, porque a gente também tem aqui a variável de setor, né? Na verdade, isso aqui a gente está utilizando para fazer um controle de efeito fixo. A gente vai chegar lá também. E o período de análise, bom, aqui está errado. Eu atualizei os nossos dados e esqueci de atualizar aqui. Os dados que eu coletei hoje para a nossa oficina foi 2020 a 2024. Então, por isso que nós temos aqui o FY0 até o -4, que seria 2024 até 2020. Beleza, essa aqui é a nossa planilha padrão. Agora, eu vou informar os anos que eu estou coletando, né? No Excel que eu compartilhei com vocês, essa linha que eu deixei em amarelo foi nomes que eu coloquei aqui no Excel de vocês. São nomes que vai utilizar agora lá no Stata. Então, sempre é muito importante a gente criar essa linha com os nomes que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui no ativo total, eu coloquei AT 2024, AT 2023, AT 2022 até o 2020. Por quê? Porque isso aqui vai me ajudar lá na tabulação. E da mesma forma, eu fiz para as demais variáveis, tá? Até lá no ESG. Então, a única coisa que a gente faz aqui no Excel é o nome das variáveis, tá? Em termos de elaborar alguma coisa, né? De restante, pessoal, a gente precisa deixar toda a nossa planilha no formato geral, tá? O Stata não aceita outro formato que não seja o geral, então ajustem aí. E também vocês precisam trocar a vírgula por ponto. Então, o Stata, ele é um software americano, e lá os separadores decimais são diferentes, né? Então, configurem aí no Excel de vocês. Se eu não me engano, o Windows, ele é em configurações avançadas, que se troca o ponto por vírgula. Se vocês não souberem, deem uma olhadinha rapidinho em algum vídeo do YouTube ou coloca lá no GPT como trocar ponto por vírgula no Windows, que ele já vai ajudar o caminho certinho para vocês. Aqui é um pouquinho diferente, senão eu mostrava. Então, beleza, são essas duas coisas. Formato geral e trocar ponto por vírgula, tá? São dois pré-requisitos que eu deixei marcado aqui embaixo, então, para vocês também lembrar, né? A configuração tem que ser ponto e não vírgula, o Stata não aceita vírgula. Configuração de formato como geral e colocar nome das variáveis. Isso é tudo que a gente vai fazer no Excel, tá? Vamos ver aqui. Tudo certo, pessoal? Beleza. Fazendo esses ajustes no Excel, a gente vem para o nosso Stata, tá? Primeira coisa que a gente faz aqui no Stata é colar esta base de dados lá do nosso Excel. Bom, mas eu vou colar toda ela? Não, eu vou colar do nome das variáveis que a gente colocou para baixo. Então, eu vou fazer aqui uma seleção da linha 3 até o final lá das variáveis e até lá em cima no ESG, né? As únicas linhas que a gente deixa de fora são essas de cima aqui, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C, eu vou vir aqui para o Stata, e aí eu tenho duas formas de abrir a minha base de dados. Uma delas é escrevendo Edit, aqui na barra de comandos, e a outra delas é abrindo aqui nesse comandinho, ó, Data Editor. As duas vão abrir a mesma janela, tá?
dá um edit e um enter, vocês vão estar aqui. Na oficina, eu vou chamar isso aqui de imitação do Excel. Por quê? Porque aqui que a gente tem a nossa base de dados estruturadas em linhas e colunas. É basicamente uma imitação do Excel, tá? Então, a gente vai clicar aqui nessa primeira cédulazinha e dar o Ctrl V. No que vocês vão tentar colar essa base aqui para o Stata, vocês vão ver uma mensagem no computador de vocês. Deseja utilizar a primeira coluna com o nome das variáveis? Daí vocês vão colocar aqui sim, ou se for uma mensagem parecida com essa, é o nome das variáveis. A gente quer que o nome das variáveis apareça aqui em cima. Então, olha só, o nome, código, nome, é essa nossa primeira linha aqui, ó, código, nome, país. Então, quando a gente dá um OK nessa mensagem, esses nomes, eles vêm aqui para cima. Puxa, prof, mas deu errado aqui no meu Stata, e agora o que eu faço? Não deu certo, esqueci de selecionar ali. Aí vocês vão clicar aqui neste canto, com o botão direito, vir em dados e drop dados selecionados, que seria o excluir dados selecionados. E aí a gente exclui tudo isso. Bom, beleza, excluímos. Vamos puxar aqui de novo. Eu fiz um Ctrl C, vamos aqui para o Stata, Ctrl V novamente, e aí sim, o nome das variáveis. A gente quer que o nome das variáveis apareça aqui em cima. E sempre, pessoal, que der algum problema com essa base aqui de vocês, é só vocês excluir ela aqui com o botão direito e colocar ela para cá de novo, tá? Não tem problema nenhum. Essa base a gente pode tirar e colocar ela daqui quantas vezes a gente quiser, tá? Até então, tudo certo? Então, beleza. O que nós temos agora? Nossa base aqui no Stata. Percebam que é exatamente a nossa imitação do Excel. Mas percebam que a gente tem algumas cores. Então, variáveis que são numéricas, elas vão ficar em branco ou preto. Se o fundo de vocês tiver claro, isso aqui vai aparecer em preto. Como o meu fundo está escuro, está aparecendo em branco. E as variáveis que não são numéricas, ou seja, que são palavras, elas vão aparecer em outras cores, tá? Isso aqui diferencia o que é uma variável numérica de uma não numérica. Lembrando que o Stata ele é um software de métodos quantitativos. Então, ele só vai entender o que é número. Ah, prof, mas eu queria fazer uma análise desse setor. Sim, nós vamos trabalhar lá já com um comando que transforma isso aqui em número também, tá? Mas, de modo geral, a gente sempre tem que transformar aí para numérico. Certo? Beleza. Se não temos nenhuma mensagem ao contrário, né? Vamos continuar. Temos a nossa base de dados aqui. Agora, o que a gente vai criar? O nosso do file. Então, se vocês olharem na parte de cima do Stata de vocês, vocês vão achar esse íconezinho em algum momento. Talvez o layout é um pouco diferente, tá, pessoal? Eu uso a versão 16, cada versão muda um pouquinho, mas esse íconezinho é o mesmo. Então, tentem achar esse íconezinho na parte superior do Stata de vocês e abram ele. Ah, é uma página em branco. Sim, é uma página em branco. Nessa página em branco, a gente vai construir o nosso script da oficina de hoje. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, a oficina Uno Chapecó, roteiro, vamos colocar aqui, 12/5 de 2025. Daí eu sei o que é, o que tem aqui. Ah, é um artigo para a disciplina de métodos quantitativos. Você vai escrever artigo, brará. Para eu escrever algo, eu sempre tenho que colocar esse asterisco aqui na frente. Senão o Stata ele entende que é um comando. Quando for um comando, aí eu não vou colocar o asterisco na frente. Eu gosto de encher de explicações aqui para eu lembrar depois o que eu fiz. Então, usem e abusem desse asterisco aqui para irem colocando explicações, colocando frases que façam vocês lembrar o que vocês estão fazendo aqui, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, é criar um ID para as empresas. Porque, olha só, aqui na nossa imitação do Excel, a gente vai ter várias empresas, mas a gente não sabe qual que é a empresa 1, qual que é a 2, qual que é a 3, embora a gente tenha aqui na estrutura, né? Mas a gente quer criar uma coluna com o ID para essas empresas, tá? Isso é importante. Então, a gente vai pegar o nosso do file
e vai criar um ID para as empresas. Agora, pessoal, é o momento que vocês podem ir copiando exatamente o que eu estou falando. E, claro, colocando informações adicionais que vocês consideram importante para vocês, tá? Nosso primeiro comando, gen, que é o comando gerar uma variável, né? Nós vamos dar o nome de ID para essa variável, igual underline N. Isso aqui é uma estrutura do Stata que ele faz a contagem numérica das linhas, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro comando. Sempre quando nós tivermos um comando, ele vai ficar numa corzinha diferente, pelo menos na versão 16, tá? E aí, o que a gente faz? Bom, seleciona esse comando e vocês vão ver um íconezinho com um símbolozinho de play, que seria o executar. Se vocês passar o mouse em cima, ele também vai dar a mensagem do executar. Cliquem nele. Clicando no comando, vocês vão ver que aqui na nossa barra de comandos, aqui mostra tudo que a gente vai fazendo, tá? Quando a gente excluiu a base antes, quando a gente colocou a base de novo e agora quando a gente deu esse comando. Então, beleza, aqui deu o comando. Mas como é que eu sei se ele criou essa variável mesmo? Bom, daí nós vamos lá na imitação do nosso Excel e a criação acontece no final da nossa planilha. Então, olha só aqui no final o que a gente tem. Uma nova variável de uma contagem de 1 até 700 e pouco, né? 783, que é o número de empresas que a gente tem aqui. Beleza, tá aqui o nosso ID, criamos o nosso ID pelo comando genid igual underline n. Pessoal, se tiver uns espacinhos aqui, pode dar certo, como pode não dar. Como eu falei inicialmente para vocês, o Stata ele é bem chatinho. Então, se, por exemplo, der alguma mensagem vermelha aqui no Stata de vocês, vocês podem tentar ajustar o comando e fazer o quê? Executar novamente, tá? Beleza, a gente criou um ID para as empresas. Agora, o que a gente viu que a gente tem aqui na nossa base, que eu mostrei para vocês que aparece numa cor diferente? O nome do setor, certo? Aqui, o nome da empresa também, claro, mas o nome do setor. Para alguns que a gente faz, é importante a gente saber esse nomezinho para diferenciar, né, um setor do outro. Então, como é que eu transformo essa variável que ela não é numérica, né, que ela é uma palavra, em uma variável numérica? Aí é este comando que a gente vai fazer agora. Então, abram o do file de vocês. Cadê o do file aqui atrás? E aí, coloquem lá o comando encode. Agora, esse comando, ele cria uma nova variável também. Vocês já vão ver a questão da criação dessa nova variável. Mas ele decodifica. O que significa o decodificar? Eu estou trocando uma variável que é uma palavra por um número. Então, sempre que eu quiser fazer essa troca, vai ser o comando encode. O que eu quero decodificar aqui? Essa é a minha variável setor name. Então, eu vou colocar ela, setor underline name. Essa eu quero decodificar, beleza. Mas eu quero criar outra variável com o nome de setor 1, que é a nova variável que eu vou visualizar o número desse setor. Tá? Então, encode o nome da variável que a gente tem aqui na nossa imitação do Excel, vírgula, espaço, generate, abre parênteses, setor, fecha parênteses. Setor 1. Tentem usar os mesmos nomes que eu estou usando aqui, porque aí depois eu vou compartilhar essa estrutura aqui para vocês também. Ah, outro detalhe, sempre é bom a gente ir salvando, né? Então, eu vou salvar aqui como roteiro oficina 12 do 5. Vão salvando aí no computador de vocês também, tá? Esse do file aqui. Show de bola! Vou entender que está tudo certo se não temos comentários aqui. Vamos continuando. Agora, vamos executar para ver se deu certo isso que a gente fez, né? Podem ver que aqui na barra de comandos apareceu, não apareceu nada em vermelho, não deu nenhum erro. Então, vamos lá atrás para a nossa planilha e ver. Olha só, agora apareceu outra cor. Setor 1, que é o novo nome que a gente deu. Se a gente clicar em cima do nome desse setor, vejam aqui que a gente tem um número. Ó, consumo discricionário, ele passou a ser o número 2. Utilidades passou a ser o número 11. Industrial passou a ser o 7.
Então, o que o Stata fez? Ele manteve a característica de aparecer o nome, mas atrás desse nome ele decodificou para aparecer um número, porque agora ele consegue entender o que é isso aqui, tá? Então, o comando encode, ele faz isso, tá? Ele mantém a palavra, mas por trás da palavra ele tem um número. Percebam que se vocês clicarem aqui nos nomes na frente, ele vai aparecer a escrita mesmo, não tem um número aqui. Mas se eu clicar no setor industrial aqui atrás, eu vou ver que ele é o número 7. Então, com essa variável, a gente consegue trabalhar aqui no Stata, tá? Beleza, já fizemos 2 comandos, um para gerar o ID das empresas e outro para decodificar o setor. Agora, esse comando eu gosto bastante, que é tabular os dados, ou empilhar os dados, né? Isso, quando eu não conhecia o Stata, eu fazia manualmente. Isso demorava bastante quando a gente tinha bastante dados. O que é tabular os dados, gente? Tabular os dados vai ser transformar esse SG que está em colunas para uma linha só. Então, a gente vai criar uma variável só para 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, toda junta, tá? Então, olhem para essa estrutura que vocês têm agora, que vocês já vão entender o que faz o comando de tabular os dados, empilhar os dados, tá? Como que é esse comando, pessoal? Reshape. Lembrem sempre que shape é o formato, né? O shape. Reshape é mudar o formato. Então, o que a gente está fazendo? Mudando o formato da nossa imitação do Excel aqui no Stata, tá? Reshape long, isso aqui é padrão, isso aqui é um comando, tá? Então, vocês vão sempre começar esse comando escrevendo reshape, espaço long. E aí, aqui, nós vamos colocar o nome das nossas variáveis. O que é o nome das nossas variáveis, pessoal? Então, vamos ver. Qual que é a nossa primeira variável? Ativo total. Só que eu não vou colocar AT 2024. Eu vou colocar só AT. Porque automaticamente o Stata vai entender que 2024 ele vai transformar em ano, não em nome de variável. Então, eu vou colocar só AT, passivo total, PT. Vamos ver aqui as outras. PL, REC, que é receita, PL, REC, e acho que a última é ESG. Isso. ESG. Beleza, o nome de todas as variáveis que eu quero fazer o empilhamento. Depois que eu coloco a última variável, vou colocar uma vírgula, vou dar um espaço, vou colocar I, que é empresa, vou dizer que para cada empresa e para cada setor, eu quero criar a variável período, tá? Então, pessoal, esse comandinho aqui é padrão. I, abre parênteses, ID, deixa eu aumentar um pouco. I, abre parênteses, ID, setor, espaço, J, abre parênteses, período, fecha parênteses. Isso aqui é padrão do comando de vocês, esse início é padrão do comando de vocês. Claro que, pessoal, setor 1 é o nome que a gente deu para o nosso setor. Se a gente fosse estar utilizando industry aqui como nome da nossa variável de setor, a gente colocaria industry aqui. Como a gente criou essa variável ID, vai ser ID aqui. Se fosse nome, seria nome aqui. Então, a gente tem que sempre ir adaptando. Se eu quiser criar minha variável de tempo agora, os anos, né? Com o nome year, então aqui no meio eu coloco year. Claro que esses comandos a gente sempre vai adaptando para os nossos nomes, digamos assim, né? Então, beleza. Comando pronto, vou selecionar ele e dar um executar. Percebam que ele rodou aqui sem nenhum problema, tá? Ele está dizendo que nós tínhamos 783 linhas, agora nós temos 3.915 linhas, porque nós empilhamos os dados, né? E aqui tá falando do período, né? Que ele empilhou todos esses dados. Vamos ver como que ficou. Olha só. Opa, uma deu errado aqui. Não é que deu errado. Eu esqueci de colocar lucro aqui, né? Mas que bom. É bom quando dá erro que daí a gente vê. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. AT, PT, PL, Receita e SG, nós temos uma só linha, que foi empilhada. Ou seja, todos os anos, cadê os anos? Eles aparecem aqui na frente, ó. Criamos a variável período.
toda aquela informação que estava 2021, 22, 23, 24, agora ela está aparecendo aqui, tá? Aquela variável que eu esqueci de colocar no comando, o lucro, ela não fez o empilhamento. Então, olha só. Ela vai ter tudo zerado aqui para trás. Não tem problema. O que a gente vai fazer? O nosso do file está construído. Eu vou colocar o lucro aqui, ajustar o meu comando. Se vocês não tinham executado ainda, já colocam o lucro, né? Não precisa ter esse erro. Mas é bom que aparece o erro para a gente ver o que faz. Então, eu vou salvar esse do file aqui. Vou vir aqui na minha base de dados. Vou deletar tudo. Excluir essa imitação do Excel. Vou vir aqui no Excel, copiar de novo, colar aqui para o Stata. Isso aqui a gente já fez antes. E aí, ao invés de executar só essa última, eu vou executar todas. Porque aí ele vai fazer tudo junto para mim. Perfeito. Agora, olhando aqui, bom, o lucro deu certo. Porque agora eu coloquei ela ali no comando, tá? Então, se esquecer alguma variável, é só voltar e aí operacionalizar tudo. Pessoal, importante ir isso, o professor Maurício me dá um help aí. Vendo e tentando executar. Lisa, perfeito. É isso aí, é vendo e tentando executar. Mas, por favor, se algo der errado, coloquem aqui no chat. Às vezes a dúvida de vocês também é a dúvida do colega. Isso a gente percebe muito em sala de aula, em qualquer que seja o nível, né? Às vezes a gente fica ali, não vou colocar aqui no chat, mas às vezes é a dúvida de todo mundo, tá? Então, se sintam bem à vontade. E enquanto isso, eu vou indo, tá? Bom, então fizemos esses 3 comandos, fizemos a tabulação, agora vamos para a parte de limpeza dos dados. A limpeza dos dados, pessoal, a gente pode fazer de 2 formas. O que eu quero dizer com isso? Tem dados que é essencial as empresas terem, por exemplo, ativo total, passivo total, PL, por exemplo, né? Agora, tem dados que as empresas não são obrigadas a divulgar, como é o caso do ESG. Então, quando eu vou fazer a limpeza de dados, eu tenho que saber o que para minha pesquisa é um dado essencial que eu vou excluir e o que é um dado que, ao invés de excluir aquelas empresas que não divulgam, eu vou só trocar por 0 aquela inexistência de informação. O que eu estou querendo dizer? Olhem só, tem algumas empresas aqui, ó, que não tem informação de ativo, nem passivo total, nem PL. Isso aqui deve ser um fundo, um índice. Cannabis, tem várias informações aqui, se a gente vir aqui mais para baixo também, olha só, várias empresas que a gente coletou de lá que não tem informação. Ó, isso aqui são fundos, são índices. É normal, isso aqui vem na coleta junto. Isso aqui a gente precisa excluir, porque não é uma empresa para nossa amostra, né? Agora, olha só, nós temos várias empresas aqui que têm informação de ativo, passivo, PL, receita e lucro, mas não tem ESG. Se eu decidir excluir as empresas que não têm ESG, eu vou excluir tudo isso aqui. Mas eu posso optar por trocar essa inexistência de informação aqui por 0, que é o que a gente vai fazer com essa variável ESG, que é um dado não obrigatório, para vocês verem como funciona. Então, eu vou colocar aqui pequenininho do lado, só para a gente olhar para ela, tá? Estão vendo o ESG aqui? Vamos colocar aqui no nosso do file, que a gente vai fazer uma troca de ponto, vocês podem colocar como se fosse uma inexistência de informação por 0. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou usar o comando replace. O comando replace vai ser sempre trocar. Eu quero trocar o quê? O ESG por 0, então eu coloco ESG igual a 0, se o ESG for igual a ponto. Então, isso aqui também é comando, pessoal. Se vocês me perguntar por que é 1 igual aqui nessa parte da frente, 2 iguais na parte de trás, eu não sei dizer para vocês, que é comando do Stata, tá? Então, vamos lá. Trocar, replace, o ESG igual a 0, se, comando if, o ESG for igual a ponto. Olha só, olhem um pouquinho aqui para a tela. Eu vou executar esse comando e fiquem observando o que vai acontecer com essa variável ESG aqui, tá? Vou dar um executar. Tudo que era ponto, apareceu o 0. Então, é isso que acontece quando a gente coloca o replace. E se eu não quisesse colocar 0, quisesse colocar 500, eu colocaria 500 aqui, tá? Então,
a gente escolhe, a gente quer trocar o que pelo que, né? Geralmente, quando a gente faz variável dummy, a gente usa esse comando aqui também. Beleza, então vai ter algumas variáveis que eu vou querer trocar, a inexistência de informação por zero, mas vai ter alguns casos que eu vou querer excluir aquilo que não tem informação, né? Então, quando eu quero excluir aquelas informações como essas aqui que eu comentei com vocês, né? De ativo, lucro, de casos que são índices, né? Que não são empresas que a gente vai trabalhar. Aí a gente vai utilizar o comando drop. Então, a gente vai colocar drop if missing, que significa drop, excluir se estiver faltando ativo total. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse comando, eu vou colar 1, 2, 3, 4 vezes aqui para baixo e vou só trocar o nome da variável. Então, eu quero excluir se estiver faltando ativo total, excluir se estiver faltando passivo total, PT, excluir se estiver faltando PL, excluir se estiver faltando receita, excluir se estiver faltando lucro. Todas as nossas variáveis contábeis, tá? E aí, de novo, pessoal, quero que vocês deem uma olhadinha aqui agora. Vamos pegar onde tem... Aqui, ó. Tá vendo? Tem vários pontinhos, né? Quando eu executar todos esses comandos aqui, olhem só o que vai acontecer. Vou executar. Apagou todos esses pontinhos da nossa base, tá? Então, agora podem ver que a gente tem uma base só com números, sem aqueles intervalos de pontinhos. E, claro, com zeros, né? Porque a gente colocou zero aqui na nossa variável ESG. Essa é a tal da limpeza das variáveis, que quando a gente não sabia da existência do Stata, a gente fazia lá no Excel, excluindo linha por linha, né? E assim por diante. Então, agora a gente consegue fazer essa exclusão diretamente aqui para todas as variáveis. Sempre lembrando, o que se quer excluir, a inexistência de informação, ou trocar essa inexistência de informação por algum número, tá? Beleza. Então, excluímos informações, trocamos informações. Agora, pessoal, eu vou fazer um comandinho aqui com vocês, que é para conferir a nossa amostra por ano e setor. Essas coisas aqui, se vocês quiserem ir escrevendo, como eu falei antes, podem ir escrevendo. Se quiser escrever mais, escrever menos, assim por diante, também podem ir colocando a carinha de vocês aqui no script de vocês. Para eu olhar para a minha amostra agora, eu vou colocar o tab, que é, de certa forma, tabular, o setor e o período. Isso aqui, pessoal, não vai mudar agora a minha imitação do Excel. Ele só vai me dar uma tabela aqui na minha barra de resultados. Percebam que eu executei esse comando tab, espaço, setor 1, período. Setor 1 e período é o nome das nossas variáveis, então o único comando aqui é o tab. E ele me deu essa tabelinha aqui na nossa barra de resultados. O que é essa tabelinha, pessoal? É familiar para vocês? É aquela tabelinha que a gente sempre coloca lá na amostra. Provavelmente é a primeira tabela do trabalho de vocês, que a gente demonstra para o nosso leitor do nosso artigo quais são as empresas que a gente está analisando em cada ano, né? Percebam que aqui a gente tem uma tabela separando por setor e por período. Então, por exemplo, no setor de energia, tinha 9 empresas em 2020 e se mantiveram 9 empresas até 2024. Qual o setor que teve variação aqui? Aqui, o setor de consumo discricionário teve 76, depois 78, depois 77, então teve alguma variaçãozinha de número de empresas que ficaram aqui na nossa amostra em todos os anos, né? Aqui embaixo, a gente consegue ver quantas observações a gente tem em cada ano. Aliás, desculpa, aqui é empresas, tá? Essa é uma diferença bem importante. Quando a gente fala em empresa, é quantas empresas a gente tem em cada ano. Observação é a quantidade de vezes que a gente repete essa empresa na nossa amostra. Então, olha só, essas 15 empresas que estão aqui, muito provavelmente são as mesmas 15 empresas que estão aqui. Então, elas não são empresas diferentes. Por isso que eu não posso dizer que são 30 empresas. São 15, mas que computam 30 observações, se eu for olhar esses 2 anos juntos, tá? Então, aqui embaixo, eu vou saber a quantidade de empresas por ano. 313 em 2020 até 319 em 2024.
Isso aqui, pessoal, é um painel desbalanceado. Por quê? Porque eu tenho números diferentes de empresas em cada ano. Quando é um painel balanceado, eu vou ter exatamente as mesmas empresas todos os anos. Ah, prof, beleza, eu entendi essa questão das exclusões ali das trocas, mas e se eu tiver que trabalhar com painel balanceado, como é que eu faço? Bom, vamos para o comando de painel balanceado. Como é que a gente faz isso de uma forma geral, tá? A gente está trabalhando com 5 anos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou excluir aqui da minha amostra as empresas que se repetem menos do que 5 anos, porque eu quero que as mesmas empresas estejam nos 5 anos. Então, eu vou colocar essa explicação aqui. Exclusão de empresas com menos do que 5 observações no período todo, né? Para transformar em painel balanceado. Beleza, isso aqui é a explicação para eu lembrar depois que eu fiz esse comando para transformar essa tabela que me mostrou um painel desbalanceado num painel balanceado, tá? Como é que é este comando? Então, esse comando ele tem várias linhas. Até então, a gente trabalhou com um comando em cada linha, né? Agora, a gente vai trabalhar com um comando que a gente vai precisar várias linhas para chegar até o comando final. Primeiro, a gente vai colocar o xt7, que é um comando de estruturação, id e período, simplesmente para organizar o nosso painel aqui por empresa e por período. Isso aqui é essencial para que a gente consiga fazer os comandos de baixo. O segundo comando, a gente quer localizar, então vai ser o comando local, espaço, máximo de observação, max OBS junto, igual a R, abre parênteses, máximo. Esse aqui é um comandinho pronto, tá, pessoal? Mas eu estou tentando traduzir ele para você. Ele vai localizar o máximo de informação, o máximo de observação que cada empresa tem. Eu vou rodar esses dois aqui para mostrar para vocês, tá? Que é o xt7 id período, xt7 espaço id espaço período, o local espaço max obs igual r abre parênteses max fecha parênteses. Rodei esses dois períodos aqui. O que esses dois comandos? Ainda não criei a variável. Mais um comando aqui para criar a variável, daí eu mostro para vocês. Então, agora eu só disse para o Stata assim, ó, localiza aí o máximo de observação que cada empresa tem. Agora eu vou pedir para ele gerar, por ID, por empresa. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Por empresa, eu quero que ele generate, que ele gere uma variável chamada observação, igual underline ao número do máximo de observação que eu criei aqui em cima. Então, agora eu vou usar o comando by, espaço id, dois pontos, generate, espaço obs, que é o nome da nossa variável, igual underline n, que vai me dar o número dessas observações. Agora sim vai aparecer o que eu quero mostrar para vocês. Então, olha só, aqui no final da planilha, o Stata gerou uma nova coluna que conta o número de informações de cada empresa. A maioria dessas empresas está aos 5 anos aqui na nossa amostra. Vamos dar eu vou dar aqui um date, sort date, isso aqui vocês não precisam fazer, eu só quero mostrar para vocês. Aqui, eu só organizei elas de uma forma crescente para que eu pudesse ver as variáveis que não são 5. Então, percebam que tem uma empresa aqui que se repete uma vez só. Ela está só em um dos anos. Ah, aquela empresa está só em 2024. Essas outras empresas aqui, elas se repetem em 4 anos. Para eu transformar num painel balanceado, eu vou excluir esse montante de empresas aqui, porque eu só quero aquelas que se repetem em todos os anos. Então, agora nós vamos para o comando da exclusão, que é um comando simples. Drop se o OBS, né, a nossa variável nova, for menor do que 5. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui nela. Deixa eu só puxar ela aqui mais para o lado. Quando eu executo essa informação aqui, exclui todas aquelas que são menos do que 5 observações. E agora vamos conferir. Conferência do painel balanceado.
Qual que é o comando? Exatamente o mesmo de quando a gente conferiu a amostra por ano e por setor. Só vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V nele aqui embaixo. Vou executar. Percebam que eu vou criando e executando cada comando aos poucos, né? Executei ele aqui. Olha só o que apareceu aqui no nosso Stata. A mesma tabelinha de antes, só que ao invés de ter no primeiro ano 313 empresas, agora tem 312. No segundo ano, que eu tinha 320, agora eu tenho 312. No terceiro ano, que eu tinha 320, agora eu tenho 312. Ou seja, eu vou ter 312 em todos os anos. Painel balanceado, tem um balanceamento em cada ano, tá? O professor Maurício está comentando aqui sobre o tempo que a gente gastava, né, professor Maurício, quando a gente limpava esses dados direto lá no Excel. Isso, dados não balanceados. Perfeito, é isso mesmo. Show de bola. Então, agora a gente já olhou para a nossa amostra de uma forma desbalanceada e balanceada. Ah, prof, mas como é que eu vou definir se é balanceado ou não balanceado? Eu geralmente faço essa definição de acordo com o objetivo da pesquisa. Por exemplo, eu quero comparar o ROA, a rentabilidade do ativo, antes e depois da adoção das IFRS aqui no Brasil. Bom, se eu quero comparar o ROA das empresas antes e depois, logicamente faz sentido que essa empresa de antes seja a mesma empresa do que depois da adoção das IFRS, porque eu estou fazendo uma comparação entre um período e outro período. Agora, se eu não quero fazer essa comparação, eu, de modo geral, sempre trabalho com o painel desbalanceado, porque ele dá um número maior de observação para nós. Agora, o que não faz muito sentido é a gente trabalhar com um painel de 5 anos e ter uma empresa só em um ano. Porque quando a gente olha para dados longitudinais, a gente está olhando o comportamento dessa empresa ao longo dos anos. Então, não faz sentido eu ter ela só um ano. Então, o que geralmente eu faço nas minhas pesquisas? Se eu estou trabalhando com 5 anos, eu faço um drop, né, um excluir aqui no Stata, que a empresa tem que se repetir pelo menos 3 anos. Não precisa ser os 5, pelo menos 3, para eu ter esse comportamento longitudinal da variável, pelo menos nesses 3 anos. Ah, prof, eu estou trabalhando com 15 anos. Então, faz um corte que tu tem que ter a empresa pelo menos em 5 anos, em 10, sei lá. E aí você tira aí essas empresas que se repetem menos do que esse período determinado pelo pesquisador, tá? Mas aqui é muito de cada pesquisa, de cada pesquisador. Perfeito, pessoal. Olha só, a parte inicial a gente já fez, que foi tabulação, limpeza de variáveis e conferimos a nossa amostra. Agora, a gente vai para o cálculo das variáveis de pesquisa. Das variáveis. Bom, beleza. Quando a gente vai para o cálculo, sempre é importante a gente utilizar um comandinho primeiro, que é o sort id período. O que esse sort id período faz? Ele só organiza essa nossa base. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos ver. Olha só, aqui eu tenho a empresa 551, 352, 30, 94, porque eu baguncei ela, tá? Quando eu coloco esse comando sort id período, fiquem olhando aqui para o meu id. Ele vai aparecer a empresa 2 no ano de 2020, 21, 22, 23, 24, a empresa 3 no ano de 2020, 21, 22, 23, ou seja, ele vai organizar essa minha base de dados. Isso aqui é muito importante quando a gente faz cálculo de variáveis defasadas e variáveis futuras. A gente tem que estar com essa base organizada, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse aqui é um comando padrão, aqui se só para organizar a base de dados, tá? Vocês podem colocar a explicação. E agora, vamos começar já calculando uma defasagem. O que é uma defasagem, pessoal? Defasagem, vocês já devem ter visto em alguns artigos, né? Mas, por exemplo, para a gente calcular o crescimento das vendas, a gente vai ter o quê? O valor das vendas da empresa num período T, que vamos dizer que seja 24, menos as vendas da empresa em T-1, que é as vendas que ela teve no ano anterior, ou seja, em 2023, dividido pelas vendas de 2023, para eu ver o quanto aumentou ou diminuiu no número dessas vendas. Antes de eu fazer esse cálculo aqui, eu tenho que calcular
a minha defasagem, ou seja, essa minha venda do período anterior. Isso aqui eu consigo fazer pelo Stata, tá? Então, aqui, quando a gente está falando em criar variáveis, cálculo de variáveis, sempre tenho em mente que o comando é o gen, do gerar, né? Do generate. Então, aqui eu vou criar uma variável rec1. Eu gosto de chamar 1 porque daí eu sei que ela está defasada em um período. Receita 1. Receita defasada em um período. Mas esse nome aqui, cada um vai dar o seu nome. Para a oficina de hoje, eu peço que seja o mesmo, né? Para a gente ter um padrão. Mas quando vocês estiverem fazendo os artigos de vocês, aí vocês que decidem o nome. Então, eu quero criar a receita 1, que é o nome que eu dei, igual a receita do período anterior. Opa, peraí que eu esqueci desse comandinho aqui. Como que eu faço esse comando aqui no Stata? Então, eu quero criar a receita do período anterior, igual a variável rec, que é o nomezinho da minha variável, abre parênteses, underline, n-1, fecha parênteses. Aí, se eu quiser defasar em 2 anos, n-2. Em 3, n-3. Em 10, n-10. Tá? Isso aqui a gente vai alterando conforme os anos que a gente quiser fazer a defasagem. Aí eu já vou mostrar aqui para vocês, a gente vai selecionar o comandinho, executar, e aqui no final da nossa planilha, nós... Opa! Agora deu algum erro, vamos ver o que foi o erro. Olha só quando dá erro, aparece em vermelhinho. Bom, o que ele deu aqui para nós? Função não conhecida. Então, eu fiz algum errinho aqui no comando. Deixa eu ver o que tá. Rec, receita. Gen rec igual a 1, igual a... Ah, tá. Aqui, pessoal, não é parênteses, é colchetes. Olha os detalhezinhos do nosso Stata, né? Então, alterem aí o comando de vocês. Quando eu coloco n-1, não pode ser entre parênteses, ele é entre colchetes. E aí, se eu selecionar e executar de novo, bom, agora deu certo, tá? Ele pode ver que não ficou vermelhinho, né? Significa que agora nós temos uma variável criada aqui atrás com a receita do período anterior. Como é que eu vejo se isso aqui deu certo, professora? Então, vamos lá. Vamos pegar a empresa 2 do ano de 2022. A receita de 2022, cadê o REC aqui? Aqui, era 8,3. Esse 8,3, ele tem que estar aparecendo na linha seguinte, que é o ano de 23. Só que como eu estou calculando a defasagem, o ano de 23, ele tem que pegar o valor que era lá em 22. Então, percebam que olhando aqui, é que eu consigo conferir se o valor é o mesmo. Bom, beleza, deu certo a nossa defasagem. Isso é bem importante, pessoal, a gente ir gerando os comandos e conferindo, tá? Bom, agora que a gente tem a nossa defasagem, vamos calcular a nossa variação das vendas. Aqui eu comecei com as variáveis de controle porque eu queria mostrar a defasagem para vocês, né? Mas enfim, no de vocês podem organizar. Primeiro calcula a variável dependente, depois as independentes, assim por diante, né? Bom, variação das vendas. A gente viu aqui no nosso construto que é vendas de hoje, ano atual, menos vendas do ano anterior, dividido por vendas do ano anterior. Então, o que nós vamos pegar aqui? Vamos criar um comando, né? Gen, vamos chamar de... de CV, de crescimento das vendas, tá? Para a gente ter o padrão. Igual, agora sim, a gente abre parênteses. A receita que a gente tem aqui, o cálculo REC, que é o período normal, né? Menos a variável que a gente criou, que é o REC1 do período anterior. Do lado de fora dos parênteses, a gente vai pôr um dividido pelo REC do ano anterior. E assim a gente calcula a nossa variação. Percebam que isso aqui, gente, é um cálculo de Excel, é um cálculo, uma fórmula de Excel, né? Receita, variável que tem os anos certinhos, menos a variável que a gente acabou de criar aqui em cima, defasada, dividido pela variável defasada. Se eu executar aqui esse comando, vai aparecer aqui no fim da nossa planilha o crescimento das nossas vendas. Bom, então eu sei que essa empresa aqui aumentou 0,4, essa aqui diminuiu as vendas, essa aumentou, diminuiu, assim por diante, tá?
cálculo da variação das vendas ou crescimento das vendas, aí dá para pôr qualquer nome, tá? Beleza, começamos pelo de controle. Vamos voltar agora para nossa dependente, variável ROA, né? De rentabilidade sobre o ativo. Deixa eu ver aqui, está tudo certo, tudo certo. Variável de rentabilidade sobre o ativo. Bom, eu quero criar uma variável, então, gen ROA, quero criar uma variável chamada ROA, igual, como é que estava lá no nosso construto ROA? Ah, é o lucro dividido pelo ativo. Aqui não tem defasagem, percebam que é o lucro de 2023, por exemplo, dividido pelo ativo de 2023 também. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o lucro, que está aqui, ó, com o nome de look, que a gente colocou esse nome, dividido pelo ativo total, que a gente deu o nome de AT. Vou selecionar esse comandinho, executar. O que aconteceu? Criou aqui atrás da nossa planilha a variável ROA, rentabilidade sobre o ativo, tá? Conforme o nosso cálculo. Depois a gente vai conferindo aí os valores, quando for ver o outlier também. Qual outra variável que a gente tem? Alavancagem, variável alavancagem. No nosso construto, a gente colocou que a alavancagem, ela é o passivo total, né, o circulante mais o não circulante, dividido pelo PL. Então, aqui a gente vai criar a variável ALA, de alavancagem, pode ser qualquer nome, igual ao passivo total, dividido pelo PL, que foi o cálculo lá que os nossos autores, né, o Klan e o Haga et al., nos mostraram que deveria ser o cálculo da alavancagem. Novamente, selecionar o comandinho aqui, executar e cria-se uma nova variável lá no meu status. Pessoal, percebam que aqui eu não estou focando na análise dessas variáveis ainda. Quando vocês estão fazendo o trabalho de vocês, é importante que vocês já vão conferindo se faz sentido mesmo esse valor que está gerando aqui, tá? Tem que ter um olhar mais crítico quando a gente está fazendo o nosso trabalho. Aqui eu estou passando uma visão mais estrutural. De qualquer forma, a gente vai olhar para outlier, médio também, tá? Que mais variáveis que nós temos? Tamanho. Variável tamanho. Aqui no nosso construto, a gente viu que o tamanho, ele é o logaritmo natural do ativo total. Como que eu faço o logaritmo aqui? Então, primeiro eu vou criar a variável tamanho igual ao ln, que é o comando do logaritmo, abro parênteses, at, fecha parênteses. Esse é o comando para a gente criar o... e se eu quiser o logaritmo do PL? Ao invés de AT, vocês vão colocar PL aqui dentro, tá? Para mostrar que é o logaritmo de outra variável que a gente quer. Então, novamente, olhando aqui para a nossa planilha, eu vou selecionar ela, vou executar e o Stata vai criar aqui uma nova variável com o logaritmo do ativo total. Que mais que nós temos? ROA foi, tamanho foi, alavancagem foi, crescimento das vendas. E ESG a gente não precisa calcular porque ele já é um score pronto, né? Agora, vamos dar uma olhadinha nessas 4 variáveis que a gente olhou. Só uma passada de olho. Olha só, percebam que aqui em crescimento das vendas, a gente tem alguns pontinhos. Por que é que a gente tem esses pontinhos? Bom, é porque as vendas do ano anterior foram 0 e as vendas do ano atual foi 0. Então, não teve variação. Aqui também. Essas empresas que não tiveram vendas, é uma opção para a gente limpar da nossa amostra, tá? Porque é muito estranho uma empresa não ter venda, né? Alguma configuração particular da situação da empresa. Então, o que a gente pode fazer quando a gente olha para os nossos dados e vê que ficaram algumas inexistências de informação? A gente pode vir aqui e colocar o drop se for faltando informação na variável crescimento das vendas. Vou colocar aqui que é limpeza final, vamos dizer assim, dos dados. Então, drop, excluir, if, se estiver faltando valor na crescimento das vendas. Drop, if missing, abre parênteses, o nome da variável, fecha parênteses. Selecionando e executando, vocês viram já que limpou, né? Então, agora, a gente só tem informações que têm dados. A gente não tem nenhum pontinho, né? Aqui nesses dados que a gente criou. Eu queria saber quantas variáveis foram excluídas aqui.
Bom, a gente vem aqui na nossa barra de resultados e o Stata diz, ó, 38 observações deletadas. Tá? Então, 38 empresas ali não tiveram variação gerada, quer dizer, não tiveram informação de vendas, né? Resumindo. Beleza. Agora, pessoal, a gente já está com o formato final das nossas variáveis. O que eu quero dizer com formato final? A gente já fez cálculo de variável, já fez exclusão, já fez tabulação. Agora a gente começa a olhar para esses dados de uma forma mais descritiva. O que eu quero dizer com descritiva? Análise da estatística descritiva. Para ver se a gente tem dados outliers, assim por diante, né? Estatística descritiva. Bom, comando para aparecer a estatística descritiva é sum, do summarize, tá? Essa é a abreviação para summarize, que seria o resumo dessas variáveis. Então, pode colocar o comando sum, espaço e o nome de todas as nossas variáveis. Então, eu sempre vou começar pela dependente, mas por uma questão de organização, vocês, enfim, podem começar qual quiser. Tamanho, alavancagem, crescimento das vendas e ESG, tá? Que são as nossas variáveis finais ali do nosso construto, né? Fiz esse comando do sum, coloquei todas as variáveiszinhas, executei. À medida que eu executei, eu olho aqui para minha barra de resultados e eu consigo ver o quê? O número de observações que eu estou analisando, o valor médio, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. A primeira análise que a gente vai fazer, pessoal, é valores mínimos e máximos, para ver se tem alguma coisa estranha aqui. Então, vamos olhar crescimento das vendas. Tiveram empresas que cresceram, que diminuíram o valor mínimo, né? A empresa que mais teve diminuição nas vendas de um ano para o outro foi de 7%, vamos dizer assim. E a empresa que mais teve foi de 1.587. Então, aqui, nitidamente, a gente já vê que tem alguma coisa errada. A alavancagem também, 1.338. É um valor muito extremo. Se eu ainda quiser visualizar esse valor, existe o comando que graficamente a gente consegue olhar isso. Então, vamos colocar aqui, visualização de outliers, que é o comando histogram. Vamos colocar histogram crescimento das vendas. Quando eu gero esse histogram, olha só o que ele aparece para nós. A maior concentração das empresas está aqui no zero, que é o comum, né? As empresas têm um pouquinho mais, um pouquinho menos de crescimento das vendas. Só que tem empresas, pouquíssimas empresas, que estão aqui nesses extremos. Ou seja, nós temos outliers nesta variável. Eu vou fazer um histogram aqui do ESG, só para a gente ver um formato diferente. Vamos ver. Aqui no ESG, o que nós temos também? Também temos várias empresas que fogem do zero. Mas aqui a gente consegue ver que tem mais empresas do que no gráfico anterior. No gráfico anterior, a gente quase não conseguia visualizar. Eu esperava que esse histograma seria um pouco diferente, que tivesse mais distribuição. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Lá na frente, quando a gente escolheu não excluir as variáveis ESG, que não tinham informação, as empresas que não divulgavam informação do ESG, a gente atribuiu zero para elas. Então, aqui, ó, tá todos esses zeros que a gente atribuiu. Deixa eu tentar inventar um comando agora que eu nunca testei, mas vamos lá. Histogram ESG, se o ESG for maior do que zero. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Era esse gráfico que eu queria visualizar antes. Então, quando eu desconsidero aquela troca de valores que nós manualmente fizemos, olha a distribuição que a gente vê. Isso aqui é uma distribuição normal dos dados. A gente consegue ver onde é que estão essas empresas. Aqui está a maior parte das empresas e temos aqui alguns extremos. Mas aqui a gente não tem outlier, que a gente tem uma distribuição normal. O que é muito diferente desse histograma aqui do crescimento das vendas, certo? E esse histograma que eu fiz do ESG total, com aquelas que a gente colocou zero junto, ele só deu estranho porque nós colocamos manualmente aquela variável zero, né? Quando a gente faz esse comando aqui, a gente vê a distribuição normal dele. Isso aqui é importante, pessoal. O stat, ele é improvisação. Então, esse comando aqui eu nunca tinha feito. Eu pensei que poderia dar certo agora. E o comando if, ele é muito útil, porque vamos pensar assim, eu estou rodando minha regressão, mas eu quero rodar uma regressão só para o ano de 2024.
coloca todo o comando normal e no final, if year igual a 24. Aí ele roda só para aquele conjunto de informação. Então, esse comandinho aqui, ele é adaptável para diferentes situações. Aqui eu fiz no histograma, mas ele pode ser para descritiva, pode ser para regressão, assim por diante, tá? Vou deixar esses comandinhos aqui que não estavam no script, mas para a gente saber também. Então, o que eu quis mostrar, pessoal, olhando para esses valores de descritiva e outlier e de gráfico para vocês? Que nós temos outliers em algumas dessas variáveis. E a gente precisa fazer, então, o tratamento dos outliers. Como que eu faço o tratamento desses outliers aqui no Stata? Tem duas formas. Antes de eu falar as formas para vocês, eu lembrei que esse é um comando, é um pacote que vocês têm que instalar. Então, quando precisa fazer instalação de pacotes, vocês vão usar o comando ssc install e o nome do comando. Então, primeiro vocês vão fazer o ssc install Windsor, que é um comando de winsorização, e depois o ssc install Windsor 2. Eu vou até mandar isso aqui no chat, porque vocês vão precisar fazer a instalação desses pacotes. Ele vai dar erro se vocês tentarem utilizar o comando Windsor. Só que o Stata é muito bom porque ele dá erro e ele nos diz o que significa aquele erro. Então, quando ele dá erro, ele vai dizer assim, comando Windsor não reconhecido. Quando dá isso, você sabe, isso aqui é um pacote que eu tenho que instalar. Como é que eu instalo? Vai ser sempre ssc install. Ele ficou sem o espaço aqui. Mas é ssc install e o nome do comando que vocês precisam instalar, tá? Então, quando der erro, vocês provavelmente vão ter que colocar esse comando no Stata de vocês. Para os comandos de winsorização, que é o que nós vamos trabalhar aqui embaixo, tá? Cada pouco eu tô salvando aqui o do file, tá? Façam isso com o de vocês também. Bom, por que eu passei dois tipos de comandos para vocês? Porque esse primeiro comando, esse Windsor, ele implica na criação de uma nova variável winsorizada. E o comando Windsor 2, vou colocar aqui entre parênteses, implica na criação. Não, aqui entre parênteses não dá porque é comando, né? Então, deixa eu colocar aqui. O comando Windsor implica na criação de uma nova variável winsorizada. O comando Windsor 2 implica na alteração da variável já existente para uma variável winsorizada. Então, esse segundo comando, 2, ele não cria uma nova variável, ele winsoriza a que já existe. Eu vou mostrar essas duas formas para vocês, tá? Até para vocês verem o que faz a tal da winsorização. Então, eu vou colocar o comando Windsor. Qual variável que eu quero winsorizar? O crescimento das vendas. Para winsorizar o crescimento das vendas, eu quero criar uma nova variável, gen, com o nome de crescimento das vendas W, que seria o crescimento das vendas winsorizado. E eu quero winsorizar quanto no extremo? Porque a winsorização, vocês podem ver alguns artigos que tem 1% em cada extremo, outros que tem 5% em cada extremo, 10% em cada extremo. Isso depende muito da área de pesquisa. Na nossa área, contabilidade, administração, nós temos a winsorização de 1%, né? Que é uma winsorização mais cautelosa, digamos assim. Então, aqui eu vou colocar que eu quero winsorizar 0,01, né? Que seria 1%. Beleza, mas não é só a variável de crescimento de vendas que eu quero winsorizar. Eu vi que é alavancagem, que tem também valor extremo. Então, eu vou colocar a alavancagem aqui. Percebam que eu só copiei, colei e mudei os nomes, né? E eu também quero winsorizar a variável ROA, que também lá na nossa estatística descritiva tinha valores mínimos e máximos dispersos da média, digamos assim. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei o comando winsorização com o nome da variável que eu quero winsorizar, criando uma nova variável e escolhendo qual é o percentual de winsorização que eu tenho, 1%. Prof, se eu quiser 5%. Tá? Aí vocês vão mudando de acordo com o que quiser. Novamente, na nossa área, a gente tem mais aceitabilidade do 1%, tá? Quando eu executo
esses comandos aqui, vocês vão ver que vai criar novas variáveis aqui no final, com aquele nomezinho que a gente deu, crescimento das vendas, alavancagem, ROA. Para eu ver o que mudou, eu vou fazer uma nova estatística descritiva. Até eu posso copiar essa que está aqui em cima, já com as variáveis. E para eu comparar, do lado do ROA, eu vou colocar a variável ROAW, que é a variável original ROA, e a variável ROAW insorizada. Do lado da alavancagem, eu vou colocar a ALAW, que é o nome da variável que eu criei agora, o insorizado. Do lado do crescimento das vendas, o insorizado. Até vou apagar essas outras aqui, para a gente conseguir comparar melhor. Aqui é só a título de comparação, tá? Bom, o que a gente está vendo agora na nossa barra de resultados? O ROA normal, que é aquele ROA com outliers, né? Menos 14 e mais 15, mínimo e máximo. E um ROA, o insorizado. Então, olha só esse nosso novo ROA. Menos 0,7 mais 0,4. Ele diminuiu esses valores mínimos e máximos. Olha a diferença da alavancagem. Antes, o nosso valor máximo da alavancagem era 1.336, agora é 36. O crescimento das vendas era 1.587, agora é 50. E agora vamos olhar para aquele histogram. Eu não vou nem criar um comando novo, só vou vir aqui. Cadê o histogram? Aqui. Só vou colocar o Wzinho atrás desse comando do histogram aqui, dizer que eu quero olhar para ele, mas com a variável insorizada agora. Dou um executar. Olha só, antes o nosso número vinha até o 1.500. Lembra a nossa inserização do CV? Agora está no 50, então significa que esse extremo diminuiu bastante. Ainda não é uma distribuição normal, bonita, como nós gostaríamos, mas a gente já fez esse tratamento e esses extremos a gente viu aqui, né, que diminuiu consideravelmente do 1.300 para o 36, tá? Agora, se eu não quiser criar essas variáveis, como que eu faço? Aí sim eu vou usar o outro comando que é o insor_roa. O insor2, não insor_roa. O insor_roa, eu vou só mudar as variáveis que já existem. Então, eu vou usar o comando o insor2, o nome da variável que eu quero insorizar, e ao invés de criar uma nova variável, o gen, né, de generate, eu vou trocar a já existente. Lembra que eu falei antes que quando troca é o comando replace? Então, eu troco, né, faço replace do quê? Do 1%, né? Só que aqui o comando é 1,99, que seria 1% inferior, 99% superior, tá? Que seria o nosso corte da mensurização. Isso aqui significa a mesma coisa, só que para um comando é de uma forma, para outro comando de outra forma. Não me perguntem por quê, tá? Significa a mesma coisa, só que como o comando muda, muda também a configuração desse comando, tá? Bom, mas eu não quero mensurizar só o ROA, quero mensurizar o ROA, o crescimento das vendas e a alavancagem. Então, eu vou copiando e colando, só mudando o nome das variáveis que eu quero mensurizar. E depois disso, eu vou executar. Beleza, executei todas. E agora, como é que eu vejo que deu certo? Eu vou pegar esse mesmo comando da estatística descritiva que eu acabei de fazer e vou executar ele de novo. Por quê? Porque agora eu quero ver se aquela variável que eu tinha antes, ela ficou igual ao insorizado. Porque agora eu insorizei tudo, tanto aquela que já existia, a ala, como aquela que eu criei, a ala W, né, no caso da alavancagem. E percebam que agora nós temos exatamente os mesmos valores. Então, por isso que eu quis mostrar essas duas formas para vocês verem que a insorização é exatamente a mesma coisa. O que muda num caso é que vocês vão criar uma nova variável e no outro caso vocês vão alterar a já existente. No início eu ficava criando novas variáveis para poder comparar, para poder ver o que mudou. Hoje eu já faço a insorização direta. Então, isso é uma questão particular do que vocês forem se sentindo mais confortáveis, tá? Beleza, pessoal. A gente fez o tratamento de outliers agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. O Prof. Maurício está ajudando bastante aqui nas explicações. Olha só, a inserização substitui os valores que ultrapassam determinados percentis, que é 1,99, pelos valores correspondentes nesses limites. Isso mesmo, por isso que num comando apareceu 1 e o 99, e nos outros aquele 0,01, né?
Perfeito. Outra coisa que é bacana no chat para esses fins é vocês perguntarem para ele assim: chat, o que significa a insorização de dados? Ele vai fazer toda uma explicação muito boa lá. Se vocês quiserem pedir fontes, referências, livros estatísticos para vocês entender também. Novamente, aqui a gente está passando, pessoal, a estrutura dos comandos para vocês. Se tiver algum comando que vocês não entendem o que significa, aí vocês têm que ir atrás, né? Dos livros, de internet, enfim. Por exemplo, o que significa o desvio padrão ali na estatística descritiva, né? Aí é uma questão que vocês vão desvendando aí na hora da análise. Lembrem que agora a gente não está fazendo análise propriamente dita. A gente está montando a estrutura do script dos comandos no Stata. Vocês estão aprendendo comandos no Stata hoje, tá bom? Então, se a gente fosse fazer aquele parágrafo de limitações da nossa oficina de hoje, uma limitação é que a gente não está abordando a análise desses dados, e sim o script, a estrutura, tá bom? Beleza. Agora, olha só, pessoal, essa é uma observação interessante. Aqui no nosso construto, a gente tem a variável de crescimento das vendas que utiliza o ano anterior. Então, se eu utilizei o ano anterior, que foi o primeiro ano lá, né? 2020 eu utilizei para calcular a variável de 2021. E 2020 eu utilizei qual se eu não tinha 2019? Então, a gente sempre tem que fazer a exclusão dos anos que a gente utilizou para calcular a defasagem, tá? Aqui no nosso caso, não vai ter nenhuma observação. Por quê? Porque a gente já excluiu aqui em cima, ó. Drop if missing crescimento das vendas, porque ele aparece como dado faltante. De todo modo, se nós não tivéssemos feito esse comando aqui em cima, nós teríamos que fazer esse aqui, que é o quê? A exclusão do ano inicial utilizado para cálculo da defasagem. E aí, como que eu faço se eu quero excluir um período, um ano da minha amostra? Então, drop if período igual a 2020, né? Que foi aquele ano que eu não tinha informação de 2019 para calcular o valor das vendas de 2020, tá? E aí, vou dar um executar. Ó, aqui ele ainda excluiu, tinha ainda alguns pontinhos aqui no meio. Drop if período 2020, que é o ano que a gente utilizou para calcular a defasagem. Então, agora, no final da história, se a gente for querer... Bom, agora eu vou colocar a tabela da minha amostra lá no meu artigo. Bom, agora sim nós temos uma tabela final da amostra, que eu não vou nem criar o comando de novo. Eu vou vir aqui em cima. Eu sei que é esse aqui, ó, tab setor 1 período, para eu ver a minha amostra. Percebam que eu estou olhando para essa minha amostra em várias etapas, mas que agora, que depois que a gente fez o cálculo das variáveis, que a gente fez o tratamento de outliers, que a gente excluiu o ano de defasagem, agora sim, essa aqui é a nossa amostra final, tá? Do ano de 2021 até o ano de 2024, compreendendo 1.238 observações, um painel desbalanceado, né? Porque agora a gente não tem mais 310, 310, 310, 310. Agora é um painel desbalanceado em decorrência dessas exclusões. Prof, se agora eu quisesse fazer um painel balanceado de novo nós faríamos aquele cálculozinho, aquele comando anterior, só que ao invés de excluir empresas com menos do que 5 repetições, nós excluiríamos empresas com menos do que 4 repetições, porque agora nós temos 4 anos, tá bom? Então, beleza, essa aqui é a amostra, pessoal. Vamos olhar para a estatística descritiva final do nosso trabalho também. Estatística descritiva final do artigo, que agora a gente já fez todas as exclusões, todos os cálculos, né? Então, vamos lá. O sum dos summaries e o ROA, que é a nossa dependente, o tamanho. Qual que é a ordem aqui de cima para a gente seguir? Cadê as nossas de antes? Tem um summaries em algum momento aqui. Aqui, ó. ROA, tamanho, alavancagem, crescimento das vendas e SG. ROA, tamanho, alavancagem, crescimento das vendas e SG. Essas são as nossas variáveis principais. Então, aqui nós temos a nossa estatística descritiva final, né? Com 1.306 observações. E se eu quiser, porque olha só, nessa estatística descritiva
aqui, eu só consigo ver a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. E se eu quiser ver os percentis, 75, 25, mediana, eu uso esse mesmo comando, sum, o nome das variáveis. A única diferença é que lá no fim dele, eu vou pôr um vírgula D. Esse D significa detail, ou seja, eu quero detalhes sobre essas informações aqui. E aí, por isso que eu coloco comandinho vírgula D no final. Rodando, executando esse comando, percebam que vai aparecer aqui nos meus resultados a variável ROA, a média dela, o desvio padrão, a mediana, percentil 25, percentil 75, menor valor, maior valor, né, o máximo. Então, aqui a gente tem todas essas informações detalhadas para todas as variáveis, tamanho, alavancagem e ESG. Olha só que interessante a gente olhar o ESG. Metade da nossa amostra, até a mediana, não tem nenhuma informação de ESG. A partir do percentil 75 que a gente começa a ter variáveis que se engajam em ESG. Ou seja, a maior parte da nossa amostra não se engaja em ESG. Isso a gente só consegue ver aqui na detalhada. Agora, pessoal, eu vou... Deixa eu ver, eu ia mostrar esse cálculo da média amostral, mas eu vou pular ele e depois eu só mando para vocês. Senão a gente não vai chegar nas regressões, não. Então, beleza. Vamos pensar na nossa estrutura do nosso Excel, lá do nosso trabalho. A gente vai ter a nossa amostra, aí vai explicar o construto, enfim, os procedimentos metodológicos. Na parte da análise dos resultados, a primeira análise que a gente tem sempre é a estatística descritiva, né? Que eu considero muito importante a estatística descritiva no trabalho, é o que dá base aí para as outras análises. Depois da estatística descritiva, a gente tem a matriz de correlação, né, que a gente mostra a correlação entre as variáveis. Existe a correlação de Pearson e a correlação de Spearman, tá? A gente primeiro vai fazer a de Pearson. A correlação de Pearson tem o comando como pwcore, né? Pearson correlação. E aí, correlação entre quem? Todas as nossas variáveis aqui da pesquisa. ROA, tamanho, alavancagem, crescimento das vendas e ESG. Aí, no final, eu vou pedir para o Stata fazer o quê? Olha, Stata, coloca uma estrelinha em cima de cada coeficiente se for significativo a nível de 1%. Como é que eu faço isso? Significância, coloco uma estrela, star, a nível de 1%. Essas são as analogias, pessoal, que eu uso para entender os comandos. O que eu estou pedindo aqui? Para ele colocar a significância em forma de estrela para aquilo que for significativo a nível de 1%. Operacionalizando esse comando, a gente vai ver aqui na nossa barra de resultados que a gente vai ter a nossa matriz de correlação com asterisco para todos aqueles coeficientes que forem significativos a nível de 1%. Ah, e se eu quiser nível de 5, troca aqui esse 1 por 5. Aí você vai ter um asterisco, todos aqueles que forem significativos a nível de 5%, tá? Isso aqui é ajuste. Eu geralmente uso a nível de 1. Ah, e se eu tiver que operacionalizar a matriz de Spearman? Vamos para o comando da matriz de correlação de Spearman. A de Spearman é o nomezinho, né? Spearman. E os comandos, os mesmos que a gente utilizou aqui, aliás, as variáveis, né? As mesmas que a gente utilizou aqui em cima. No final, que vai mudar um pouquinho, para a gente colocar os asteriscos, né? É o stats, RHO, espaço P, do P-Value, né? Star do nosso asteriscozinho, da nossa estrelinha, e eu quero a nível de 0,01%. Isso aqui, pessoal, é aquilo que eu falei antes para vocês. Ah, por que é status RHOP? Não sei, gente. Isso aqui é comando pronto. Da mesma forma que Spearman é o nome de Spearman, PWCore é PWCore, Summarize é Sum e assim por diante, tá? Então, isso aqui é padrão. O que a gente pode mudar? O nível de significância que a gente quer que apareça. Se de 1%, se de 5%, assim por diante. Selecionando este comando e executando, a gente vai ter novamente uma outra matriz de correlação. Agora, a matriz de Spearman, não mais a de Pearson. Também com os asteriscos, sempre que for significativo a nível de 1%.
Uma técnica que a gente tem utilizado bastante nos artigos é mostrar ambas as matrizes de correlação, as duas juntas, né? Tanto de Pearson como de Spearman. Então, vamos colocar aqui, Pearson e Spearman juntas. Que aí tem um comandinho que uma matriz aparece na diagonal da outra. Esse comando, pessoal, também, pelo que eu me recordo, ele é um pacote. Ele é core sp, o nome do comando dele. Provavelmente vocês vão rodar e ele vai dar erro. E aí vocês têm que instalar o pacote pelo ssc install coresp, conforme eu mandei ali no chat e comentei antes, tá? Então, esse comando basicamente é o coresp, o nome das variáveis, vírgula, sig, tá? Para a gente ver as duas matrizes de correlação juntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Beleza. Então, vamos executar. Olha só. Agora percebam que a nossa matriz está mais cheia, né? Aqui é a nossa diagonal. Estão vendo que é tudo 1 aqui na nossa diagonal? Para baixo, a gente vai ter a matriz de Pearson. Para cima, a matriz de Spearman, tá? Então, isso aqui a gente tem utilizado bastante as duas matrizes. Ah, prof, aqui não apareceu o asterisco. Não apareceu. Aqui a gente vai ter que olhar. Se o p-value é 0,002, bom, a gente sabe que isso aqui é significativo a nível de 1%. Se é 0,017, bom, isso aqui 1% não é mais, isso aqui é significativo a nível de 5%, tá? Então, aqui vocês vão ter que ir analisando o p-value, ó, aqui é nível de 10%, e testando aí o conhecimento de vocês sobre análise de p-valor, tá? De significância. Show, pessoal. Isso aqui, se vocês perderem algum comando, eu sei que eu fico trocando de telas, fica um pouco complicado de ir pegando os comandos, né? Eu também estou indo um pouquinho rápido, porque senão a gente não vai chegar na nossa regressão. Por isso era a nossa ideia das duas oficinas aí que não deu certo. Mas depois, como vai ficar gravado, vocês também podem voltar. E esse script aqui eu vou compartilhar com vocês também. Então, depois vocês podem... o que deu erro no meu? Aí vocês podem comparar aqui com esse script que eu vou mandar para vocês e irem ajustando também, tá? Só para vocês não se preocuparem aí com a questão de se deu algum erro, enfim. Beleza, rodamos a regressão de Pearson e Spearman. Agora vamos para a regressão, que seria a parte final aí do nosso script de hoje. A regressão que a gente vai trabalhar é a regressão OLS, né, do inglês, ou nossa abreviação do português MQO, mínimos quadrados ordinários, que é a regressão básica que a gente usa quando nós temos uma variável dependente contínua, que é o caso do nosso ROA, né? Daí tem outros tipos de regressões. Tem a TOBIT, quando a nossa variável dependente é truncada. Então, por exemplo, se a nossa variável dependente fosse ESG, que varia de 0 a 100, nós teríamos que rodar uma TOBIT. Por quê? Porque não tem nenhum valor menos que 0, não tem nenhum valor mais do que 100. Então, ela é truncada no 0 e no 100. Então tem que ser TOBIT. Se a minha variável dependente fosse tem ou não tem ESG. Então, teria que ser uma logit, porque é uma variável dummy. Tem ou não tem? 1 ou 0. Enfim, nós temos várias configurações de regressões, né? De métodos diferentes. O que a gente mais utiliza é a OLS. E por isso que eu vou estar mostrando ela aqui, também como uma forma da gente entender o funcionamento dela, tá? Então, vamos lá. Nossa primeira regressão é uma regressão básica, o comando reg. Nossa variável dependente é o ROA, tamanho, variável de controle, alavancagem, crescimento das vendas e ESG. Beleza, regressão simplesinha. Por que a gente está rodando uma regressão simplesinha de início? Porque de início, o que a gente faz quando a gente roda uma regressão? Testa os pressupostos dessa regressão, que é o pressuposto da normalidade, que é o pressuposto da homocedasticidade, da multicolinearidade das variáveis e da autocorrelação dos resíduos. Então, pensem comigo, tenho 4 pressupostos. 3 pressupostos, eles testam resíduo da regressão. O único que olha para a variável é o de multicolinearidade entre as variáveis. Os demais é normalidade dos resíduos, homocedasticidade dos resíduos, autocorrelação dos resíduos. Então, para eu testar esses 3 pressupostos, eu preciso ter o quê? O resíduo
da regressão. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Rodar essa regressão básica, sem nada de efeito fixo, de nada dessas coisas, regressão básica. Por quê? Porque a gente não está ainda interessada nos resultados dela, mas sim em testar os pressupostos dela. A gente primeiro precisa ver se ela atende aos pressupostos. Então, vamos começar com o pressuposto da normalidade. A normalidade eu sempre testo pelo Jarquebeira. Jarquebeira. Este é o nomezinho. É do teste, tá? E o comando dele... desculpa. Antes do pressuposto da normalidade, eu preciso extrair o resíduo, né? Acabei de falar para vocês que eu preciso do resíduo para calcular esses 3 pressupostos. Como é que eu extraio o resíduo? Pelo comando predict, que é um comando de extrair, res, que é o comando que eu tô dando, poderia ser resíduo, poderia ser o comando que fosse, eu tô dando o nome de res, vírgula residual. Ou seja, eu tô pedindo para que o stat extraia o resíduo dessa regressão que eu acabei de gerar ali em cima. Vou executar, e aí eu vou ver que aqui no fim, eu tenho uma variável de resíduo. Perceba que eu não gerei nada, não tenho o comando generate. Foi o próprio stata que extraiu automaticamente o resíduo. E é esse resíduo que a gente vai testar, a normalidade, a autocorrelação e a homocedaticidade. Tá? Então, a gente extraiu o resíduo aqui, agora vamos testar ele. O teste de Arquibeira é sktest_res, que é o quê? A nossa variável de resíduo. Esse é o nosso teste Jarquebeira, sktest espaço res. Vamos ver o resultado que o teste Jarquebeira deu. O que eu vou olhar aqui, pessoal? Significância. E isso é bem... ele está dizendo que é um teste para normalidade. Isso aqui é bem curioso, tá? Porque a gente sempre, nos nossos modelos de regressão, a gente quer ver significância estatística, seja no modelo, seja nas variáveis. Quando a gente testa normalidade dos resíduos e homocedaticidade dos resíduos, a gente não quer ver significância. Porque se a gente ver significância aqui, e é o que nós estamos vendo, significa que os nossos dados são não normais, eles não seguem uma distribuição normal, ou seja, eles não atendem ao pressuposto da normalidade. Nesse caso, o que a gente faz, pessoal? A gente assume o tal do teorema central do limite. Esse teorema central do limite, vou escrever ele aqui, só para a gente não esquecer. Teorema central do limite para assumir a normalidade dos dados. Ele é um teorema, como o próprio nome diz, teórico, que diz assim, olha, embora os testes estatísticos digam que os seus dados não são normais, quando você está trabalhando com uma grande quantidade de dados, 1.306 observações, que é uma grande quantidade de dados, o resíduo ele tende a se distribuir de forma normal, por ser uma grande quantidade de dados. Então, a gente assume o pressuposto do teorema central do limite para dizer, olha, eu estou assumindo que o meu dado tem uma distribuição normal de acordo com o teorema central do limite. Embora aqui no meu teste eu esteja vendo a significância que mostra que os meus dados são não normais. Então, quando a gente trabalha normalidade, é nesse teorema que a gente geralmente se pauta, porque é bem difícil, pessoal, vocês terem um nível de não significância aqui na nossa área, que a gente trabalha com dados que são longitudinais, né, são de empresas. Mas o teorema central do limite é uma saída para a gente assumir a normalidade dos nossos resíduos, tá? Então, esse seria o contexto aí do teste da normalidade. Lembrando que aqui, com base nesse nível de significância, os nossos dados não são normais, tá? Bom, teste de normalidade, a gente assume o teorema central do limite e segue o baile. Vamos testar agora pressuposto da autocorrelação dos resíduos. Esse eu testo pelo Durbin-Watson. O Durbin-Watson, a gente precisa criar uma variável de tempo antes, porque o que ele olha? Autocorrelação dos resíduos de um ano para o outro. Então, eu preciso criar, esse aqui é um comando padrão, uma variável time, gentime, igual, underline n, opa, só n, não -1,
tsetime, e aí o comando dwstat. Lembrando que esse comandinho aqui a gente só usa na primeira vez, depois, para testar o Durbin-Watson nas regressões, vai ser só o dwstat, né? Durbin-Watson, estatística Durbin-Watson, tá? Comandinho padrão aqui, vou dar um executar. Bom, olhando aqui para os meus resultados, o que eu consigo ver? Que a estatística Durbin-Watson deu de 1,31%. Se a gente for olhar os livros de estatísticas, orientações estatísticas, a gente vai ver que o aconselhável é que seja de 1 até 3. Próximo a 2 seria o ideal. Então, aqui estaria dentro do limite, né? Melhor se fosse 1,9, 2,10 ou 2, enfim. Mas aqui ainda está dentro do maior do que 1, menor do que 3, tá? E, novamente, o que o professor Maurício estava comentando ali no chat, essas questões, o que é a insorização, quais são os valores de Durbin-Watson aceitável, isso é algo que vocês têm que buscar, tá, pessoal? Em livros, nas aulas e assim por diante. Aqui a gente está olhando para estrutura. Mas já adianto para vocês que o 1,31 ele está aí dentro do que é aceitável, tá? Então, beleza. Autocorrelação dos resíduos, a nossa regressão atendeu a esse pressuposto. Vamos testar agora a homocedaticidade dos resíduos. Pressuposto da homocedaticidade dos resíduos. Esse a gente vai testar pelo teste White, que é um dos testes mais conhecidos. O comandinho dele é imtest, White, nada mais do que isso. Imtest, espaço White. E aí a gente vai executar, operacionalizar ele. Assim como a normalidade, olha só, aqui eu esqueci, pessoal, de pôr o asterisco dele, ficou uma corzinha diferente, estão vendo? Então, vou colocar o asterisco para mostrar que isso aqui é escrita, né? Não é comando. O pressuposto da homocedaticidade, assim como da normalidade, a gente também testa ele rezando para que não dê significativo, tá? Porque se ele for significativo, significa que a nossa regressão não atende ao pressuposto da homocedaticidade. Significa que os nossos resíduos são heterocedásticos, né? O que torna viesado aí a nossa regressão. Quando a gente olha aqui para o nosso p-valor, o que a gente está vendo? Significância estatística. Ou seja, a gente está rejeitando a nossa hipótese nula de que os nossos dados são homocedásticos. Eles são o quê? Heterocedásticos, o que infere nos pressupostos da regressão. A gente está ferindo os pressupostos da nossa regressão. Só que para o problema de heterocedaticidade, a gente tem o que fazer, que é utilizar a regressão com erro padrão robusto. Então, o que a gente sabe? Rodamos o teste White, não atendeu ao pressuposto da homocedaticidade dos resíduos. Bom, beleza. Então, agora, quando eu rodar a regressão, eu vou usar erro padrão robusto, porque isso minimiza os problemas de heterocedaticidade. Então, o que a gente viu aqui? Não atendeu o pressuposto. Não. Ok, mas quando eu rodar minha regressão, eu vou utilizar um comando, vou utilizar o erro padrão robusto, que mitiga esses problemas aqui, o que me permite continuar analisando a minha regressão, considerando ela como ok, tá bom? E, por fim, o nosso último pressuposto é o da multicolinearidade. Pressuposto da multicolinearidade. Aqui não é entre resíduos, é entre as variáveis da pesquisa. E esse é o nosso testinho conhecido, né? O teste VIF, só VIF. Rodando o VIF, a gente vai ver aqui que cada variável vai ter um valor. De acordo com os nossos livros de estatística, esse valor de VIF aqui, ele não pode ultrapassar 10. Lembrando que esqueçam o VIF médio, Mean VIF, esqueçam esse valor aqui. Vocês têm que olhar para cada valorzinho. Se tiver aqui o tamanho 20, não atende ao pressuposto da multicolinearidade, mesmo que a média seja 2. Tá? Então, vocês têm que olhar um por um. Aqui tá bem tranquilo, né? Não tá nem perto do 10, então nós não temos problemas de multicolinearidade entre as variáveis. Pessoal, então o que a gente fez aqui? Rodou a nossa regressão básica, extraiu o resíduo, porque a gente precisa do resíduo para testar 3 dos pressupostos da regressão.
A gente viu que não atendeu ao pressuposto da normalidade, por isso que a gente está assumindo o teorema central do limite. A gente viu que atendeu ao pressuposto de autocorrelação dos resíduos. A gente viu que não atendeu ao pressuposto da homocedasticidade, por isso que a gente vai utilizar erro padrão robusto na nossa regressão. E a gente viu que atendeu ao pressuposto da multicolinearidade entre as variáveis. Depois de testar essa regressão, a gente vai para o nosso modelo final, que é o quê? Que é a nossa regressão, ROA como variável dependente, tamanho como variável independente, alavancagem, crescimento das vendas, ESG, e agora eu sei que aqui eu tenho que usar um robust, porque não atendeu ao pressuposto da homocedasticidade. Depois dessa regressão, eu vou de novo testar o DW-Stat e o VIF. Para cada regressão que a gente mostrar no nosso Stata, a gente vai testar Durbin, Watson e VIF nessa configuração aqui, né? Por que eu não vou testar a normalidade? Porque eu assumi o teorema central do limite, assume o teorema central do limite e pronto, né? Segue o baile. Por que eu não vou testar o teste White para homocedasticidade? Porque tu já tá mitigando esse problema aqui com o robust. Então, os únicos que a gente demonstra nos nossos resultados, DW-Stat e VIF. E agora vamos para o nosso modelo final, dando um executar aqui. Bom, então aqui nós temos a nossa regressão linear, nosso número de observação, podemos ver a significância do nosso modelo a nível de 5%, um R ao quadrado bem baixinho de 1,14%, e as variáveis, né? Aqui as variáveis a gente pode ver que só a primeira foi significativa, a nível de 5%, o que significa que empresas maiores tendem a ter mais ROA, e as demais não foram significativas. Teste Durbin-Watson 1.31, dentro do patamar, sem problema de multicolinearidade das variáveis. O que mais, pessoal, que a gente poderia incrementar nesse modelo para deixar ele mais robusto, mais puro? Algo que a gente tem utilizado muito é o controle de efeito fixo de ano e setor. Esse controle de efeito fixo de ano e setor, ele basicamente controla diferenças existentes de um ano para o outro e entre um setor para o outro. Vocês vão ver que o nosso R ao quadrado, aqui ele está 1,14. Quando a gente fizer esse controle de efeito fixo de ano e setor, ele vai aumentar. Por quê? Porque a gente consegue obter dados mais puros, controlando todas essas diferenças inobserváveis de um ano para o outro, de um setor para o outro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos copiar esses comandinhos que a gente fez ali em cima e só vamos adaptar eles. Então, aqui depois do ESG, eu vou colocar um I ponto setor 1, que é o nome do nosso setor, e um I ponto período, que é o nome da nossa variável de ano, né? Nome da nossa variável de ano, nome da nossa variável de setor. I ponto setor 1, I ponto período, né? A gente vai incrementar isso antes da vírgula ali do robust, tá? E aí, eu vou executar para vocês, para a gente olhar pelo menos o R ao quadrado, só para a gente ver essa diferença. Lembram que antes era 1,1, agora foi para 5,44. O modelo, ele era significativo a nível de 5% antes, agora ele está a nível de 1%, né? Contudo, entretanto, todavia, aqui a gente tem uma alteração de resultados. Por que alterou o resultado, pessoal? Antes só o tamanho estava sendo significativo, agora é crescimento das vendas. O que a gente consegue ver aqui? Que a empresa que tem mais crescimento das vendas tem mais ROA. Por que mudou? Porque agora, olha todos os controles que a gente está fazendo aqui, ó. Controle de setor, controle de período. A gente está controlando um monte de diferenças que essas variáveis aqui não estavam conseguindo capturar. Então, elas acabam que nos dão dados mais limpos, legalmente falando, né? Sobre os nossos resultados da pesquisa. Então, sempre é aconselhável que vocês utilizem essa configuração aqui, principalmente quando o trabalho de vocês tiver empresas de diferentes setores, como é o caso da nossa amostra, e de diferentes anos, como é o caso da nossa amostra, né? 2021 até 2024. E aí, de novo, Durbin-Watson, ok, mesmo valor. VIF, pode ver que aqui mudou um pouquinho valores de VIF, né? Foi para 2, mas nenhum acima de 10, tá?
Bom, pessoal, e assim a gente finaliza esse do File, essa nossa oficina de hoje, com um script completinho, tá? Desde a tabulação, limpeza das variáveis até a regressão. Claro que assim, como eu comentei já com vocês, a gente tem diferentes estruturas que a gente pode fazer esses comandos. Eu sei que na oficina acaba sendo rápido, né? Eu sei que quando a gente está em sala de aula, pelo Meet, a gente consegue acompanhar mais a questão de como vocês estão fazendo isso. Tem a questão das telas, né? Se vocês não têm duas telas, fica complicado acompanhar. Mas, como eu falei com vocês, agora vai ficar gravada a nossa transmissão, vocês podem voltar e recapitular os comandos. Já vou estar compartilhando por e-mail esse script aqui que eu fiz. E para finalizar, o que eu queria mostrar para vocês? Bom, beleza, fizemos o nosso script, rodamos os nossos dados, mandamos para o professor, salvei tudo aqui, saí do Stata. E aí o professor me mandou mudar o cálculo do tamanho. Agora o professor não quer mais que eu calcule o tamanho pelo logaritmo do ativo. Quer que eu calcule pelo logaritmo da receita, que é essa outra variável. Puta merda, e agora? Vou ter que fazer tudo de novo. Então, essa é a parte boa do nosso script. Vamos lá. A gente vai abrir o nosso Stata de novo. Copiar todas as nossas... Opa, deixa eu copiar de outro jeito. Copiar todas as nossas variáveiszinhas. Colocar o comando edit. Isso aqui vocês não precisam acompanhar, tá? É só para visualizar. Aqui está a nossa base original. Vou abrir o script. Cadê o do file que a gente criou a recém? Eu salvei no desktop. Aqui, ó, roteiro oficina. Bom, beleza. O que meu professor pediu? Para eu trocar o cálculo do tamanho. Então, deixa eu achar aqui. Ah, aqui está o cálculo do tamanho. Ao invés da LN do ativo, ele pediu que fosse a LN da receita. Beleza. Troquei aqui. Coloco meu mouse aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E vou executar. Agora, eu não vou executar comando por comando. Eu vou executar todos eles juntos, tá? Vou executar agora. Já me deu o histograma. Aqui eu mudei o histograma. Então, vamos lá. Isso aí acontece. Depois eu vou fazer de novo para ele dar tudo certinho. Antes, quando eu fiz o histograma do crescimento das vendas mensurizado, eu não criei um novo comando. Eu fui no anterior e mudei. E é o que me deu erro agora. Deixa eu só tirar ele aqui. Beleza, deu um erro no meu script. Ok, é normal. Eu posso vir aqui, corrigir e seguir o baile. Ó, rodar a tela no final. Ele vai rodar tudo sozinho agora, desde os histogramas até... Pode ver, eu não estou rodando nada, ele está rodando sozinho. Eu posso arrumar o erro e seguir o baile, ou eu posso arrumar o erro, salvar de novo, limpar resultados, limpar a base de dados de novo, colar a base de dados aqui de novo, e vim aqui no meu script. Agora que eu sei que eu resolvi aquele probleminha que ele deu, executo, ó, ele vai rodar tudo que a gente fez, ele está rodando de uma vez só. Olhem que a última coisa foi a nossa regressão com erro padrão robusto, ó. Então, tudo que a gente fez, ele rodou aqui. Bom, beleza, agora o meu professor mandou eu trocar aquela variável, vai trocar os meus resultados, né? Vamos ver se melhorou ou não. Vamos olhar aqui na nossa última regressão, essa aqui. Ó, agora eu tenho duas variáveis significativas, o tamanho e o crescimento das vendas. Mudou meus resultados, então talvez a forma que eu estava calculando o tamanho não era mais adequada. Então, beleza, mudei. O que eu quis mostrar para vocês com isso? Que o script do Stata, ele nos permite essa flexibilidade de mudar a variável, de mudar a regressão, de mudar a estatística descritiva, de mudar o inserição. Ah, o professor disse que não é para... O professor, ou você leu um artigo e viu que ao invés de 1%, você poderia o insorizar 5%. Vem aqui no teu script, muda e operacionaliza tudo de novo. Que aí você tem essa flexibilidade de uma forma muito prática, né? E se eu quiser salvar isso aqui para mandar para a revista, para mandar para o meu professor, eu venho aqui no imprimir, né? Posso colocar tudo como PDF. Salvar aqui no desktop também.
Aí nós vamos ter todos os resultados em PDF. Isso gera transparência para a nossa pesquisa. Muitas revistas, elas pedem, elas querem ver quantas observações foram excluídas em cada parte. Elas querem ver se aquele valor que vocês colocaram lá no Word de vocês, como valor de coeficiente, é realmente o valor que veio aqui na saída do Stata de vocês. Então, a questão desse script, ele permite toda essa questão de transparência também, tá bom? Pessoal, eu acho que hoje a ideia era essa, passar essa estrutura do Stata. O professor Maurício está comentando que salvar o PDF é importante, vai que o professor pede, vai que a revista pede. Imagina se o que a gente colocou lá no nosso Word foi um engano, foi um anterior, a gente tem que mudar o trabalho inteiro, né? As revistas cada vez mais têm solicitado esse script que gera maior transparência, inclusive para divulgar a base de dados e o tratamento, né, estatístico desses dados. Deixa eu dar uma passada de olho rapidinho aqui. Perfeito, obrigada aí, professor Maurício. Ele foi colocando os livros. Gosto muito do livro do Andy Field. Ele é um livro bem didático, assim, né? Fávero, Hare. Todos esses são livros muito bons aí, para justamente vocês irem atrás de entender o que é a insorização, o que é o erro padrão robusto, o que é o controle do efeito fixo. Aqui a gente está mostrando estrutura. Pessoal, ficou alguma dúvida? Comentem aqui no chat o que vocês acharam. Lisa, tão complexo quanto no início? Ajudou um pouco? Qual foi a percepção? Vamos fazer outra? Podemos fazer outra oficina também, repassando alguns pontos. Podemos fazer um meet também, só para tirar dúvidas. Melhorou a percepção, que bom. Enquanto vocês vão colocando os comentários aí, eu vou pegar a lista de presença. Só um minutinho. E vou mandar aqui para vocês para ter o certificado. Deixa eu testar ela primeiro. Aqui. Sim, o primeiro contato com o software, ele realmente é muito comando, né? Só que se a gente for fazer no Excel, é muito mais trabalhoso. Então, o comando, ele facilita muito a nossa vida. Talvez seja mais trabalhoso no primeiro artigo que vocês fizerem, mas depois, para os demais, pensem, o comando, gente, é os mesmos, vai mudar as variáveis, talvez o tipo de regressão, né? Então, o primeiro pode ser que seja um pouquinho mais difícil, mas quando chegar, lá na dissertação, com certeza, aí vocês já vão ter toda essa estrutura pronta. Gente, compartilhei aqui a lista de presença com vocês aqui no chat, tá? Quem não tinha aberto esse link na transmissão do YouTube anterior, abram agora, por gentileza. Se cadastrem ali, né? Mandem a resposta de vocês por causa do certificado. Fico à disposição, deixa eu compartilhar aqui o meu e-mail também, caso... Bom, vocês têm meu e-mail porque eu mandei lá o trabalho de hoje, né, o anexo de hoje. Então, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato por e-mail também. E aí, se vocês acharem necessário outra oficina, também a gente pode estar combinando, aprofundando aí alguns comandos, mas como o professor Maurício comentou aqui, é só pegar a manha, né? Então, é fazendo. A melhor forma de vocês estarem se familiarizando é indo atrás, é realmente rodando os dados, né? Operacionalizando. Lembrando que o Stata, ele nos diz o que está errado. Então, cada vez que tiver um erro, ele vai nos dizer o que está dando erro. Poxa, prof, eu não entendi aquele erro. Coloca lá no GPT, erro do Stata tal, o que pode ser? Ele vai ajudar a entender o que você pode, o que está fazendo de errado, será que é um comando que não está instalado no pacote, né? Será que é um espacinho que não coloquei entre o comando, né? Tem N detalhes aí que podem acarretar em erros nos comandinhos, mas tudo que a gente consegue ir atrás, consegue entender. Certo, pessoal, vou encerrar a transmissão aqui, agradeço a participação de todos, foi um prazer estar com vocês na noite de hoje e qualquer coisa eu continuo à disposição, tá bom? Boa noite para todos vocês, boa semana, boas aulas e bons artigos e boas publicações aí desses artigos que vocês estão construindo agora nessa trajetória.
Tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, professor Maurício, pelo auxílio aí.